Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso módulo de Educação Musical, Metodologias Ativas para a Atualidade. Um nome grande, né, de disciplina, mas desde já eu venho falar para vocês que o meu intuito não é trabalhar especificamente com crianças ou falar só de criança, mas sim da educação musical desses educadores renomados, que inclusive isso é matéria do ENAD, da prova de ENAD, é matéria para concurso de música, geralmente cai essa parte de educadores, às vezes pedem para a pessoa fazer um plano de aula e se apresentar no concurso, tudo isso que parece às vezes, fala, nossa, mas que assunto, né, eu sou bacharel, não pretendo dar aula, mas a gente trata desses assuntos justamente por outras questões que talvez vocês possam precisar um dia, tá? Para quem já trabalha vai ser um prazer estar compartilhando, tá aqui discutindo, né, e ajudando os colegas aí com as suas experiências. E para você que nunca trabalhou e nem pretende com a educação musical, espero que vocês possam assimilar um pouquinho, o mínimo do conteúdo suficiente para que, se caso vocês possam fazer uma prova de ENAD ou outra semelhante, vocês possam se sair bem e ficarem bem tranquilos, tá? No mais, eu desejo a todos um excelente módulo. Eu gosto muito de trabalhar com a disciplina de educação musical e espero que ela possa ser útil aí para vocês. Não se assustem com a quantidade de matérias que tem no guia de estudos, que é um pouquinho extenso, mesmo os vídeos, a quantidade, mas é para aqueles que trabalham ou pretendem atuar aí, né, nos seus estágios, possam se sentir um pouco mais preparados e não muito perdidos ao estar lecionando aí nas escolas, nas ONGs, né, os projetos da prefeitura e em outras ocasiões também, no qual a música pode fazer parte da vida profissional de vocês. Tá joia? Vou começar com a parte expositiva, vou dar um parecer geral da aula e depois eu pauso a gravação, caso vocês queiram fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. A parte de educação musical, ela é uma parte muito rica, porque ela vai trabalhar a importância da música na vida das pessoas. Seja criança, seja bebês, né? Ou mães grávidas, que isso é possível trabalhar isso desde o útero. Seja através de aplicações para adolescentes, para a terceira idade, para adultos. A educação musical, ela é uma forma de melhorar a qualidade de vida e proporcionar, através da música, uma vida com mais qualidade, através do estudo do ritmo, da percussão corporal, do estudo do corpo, do pulso e outros conteúdos musicais que podem ser adaptados através das atividades. Afinal de contas, para tocar um instrumento, a gente necessita do corpo. E se a gente não trabalha conceitos básicos desde o início, isso pode ficar defasado ao longo dos estudos instrumentais, tá? Os vídeos gravados, nós temos muitas crianças, pelo fato de ficar mais qualitativo para vocês aí, eu utilizar as crianças na aula gravada, que eu não poderia utilizar aqui no ao vivo. Não daria para ficar com uma boa qualidade. Então, não se assustem, porque a nossa disciplina não está ligada apenas com relação à parte infantil, tá? É só para ficar claro aí. A ementa é uma reflexão inicial sobre os conceitos de música, educação e educação musical. É a vivência musical de atividades baseadas nos conceitos desenvolvidos pelos educadores musicais dos métodos ativos e os possíveis desdobramentos para a atuação do educador musical na atualidade. Então, o que quer dizer isso? Nós vamos pegar lá a ideia de alguns educadores renomados, educadores estes que depois do século XX transformaram o processo de educação musical, e jogar isso para a atualidade. O que eu posso aproveitar do Dalcroze, por exemplo, e colocar para os dias de hoje? O que eu posso aproveitar do Orff e colocar nas minhas aulas dos dias de hoje? Né? Às vezes a gente pega uma atividade, vê uma atividade na internet, você fala, nossa, cara, que cara criativo, e às vezes você nem sabe que foi tirado desses educadores. Às vezes a gente pega um nível mais atual de educação musical, super interessante, super colorido, com atividades super interessantes, e a gente pensa que aquele autor inventou aquela atividade, mas às vezes aquilo foi adaptado de uma atividade anteriormente, inicialmente desenvolvida pelo Orff, ou pelo Dalcroze, ou pelo Suzuki, e tantas outras referências que nós temos aí, tá? Me desculpem quem é do bacharel, o intuito aqui não é a gente dar aula, mas é a gente estar colocando apontamentos, né, principais, específicos, saber as especificidades e diferenças de cada educador para uma entrevista de emprego, para um concurso, para uma prova do ENAD e tantas outras questões que podem vir a cobrar de vocês aí, né, para uma questão de trabalho. Tá? Para quem não sabe, dependendo da prova de concurso público, é cobrado plano de aula, é cobrado, às vezes, dar uma aula para a banca, né? Como que eu vou me comportar, o que eu vou fazer com relação a isso,
Então, a ideia dessa disciplina é justamente abrir o leque nesse sentido. Com relação ao módulo, você já tem aí o plano de estudos postado para vocês, então não é muita novidade, mas o ciclo 1 já está no ar, o 2 vai entrar do dia 15 a 3/3, o ciclo 3 e o ciclo 4 ainda estão no mês de março. Depois, a prova de 40 pontos, que geralmente é uma prova presencial e também vai ser continuada de uma certa forma online. Ela vai estar disponível de 25/3 a 1/4, e o ciclo 5 de 28/3 a 5/4. Para quem ficar de prova final, ou seja, de 40 até 59 pontos, se não atingir os 60 pontos, tem o direito de fazer a prova final no dia 6/5. Espero que ninguém fique, né? Vamos lá. O que é musicalizar? A gente fala muito, musicalização, acaba, né, jogando esse termo para o lado infantil, sendo que não é isso, musicalizar, né? A gente tem que saber se o trabalho vai ser realizado para uma escola de música, se esse trabalho vai ser realizado numa escola específica de ensino regular ou escolinha particular. Será que essa aula de música vai ser feita através de um projeto, através de uma ONG, né, um projeto da prefeitura? Ou seja, em cada situação eu vou agir de uma forma. E para cada situação eu vou abordar o conteúdo de uma forma diferenciada, tá? E o objetivo maior em todos os casos é a aprendizagem de música, é claro. Seja ela através do canto, através da teoria musical, através de uma história da música ou apreciação musical, ou aula de instrumento. De acordo com o Swanick, um dos objetivos do professor de música é trazer a consciência musical do último para o primeiro plano. Então, o método específico de ensino não é tão importante quanto a percepção de que a música é ou o que ela faz. Eu posso pegar aí e comprar o melhor livro que existe de musicalização no mercado. Ou eu posso receber o melhor método, livro que existe na minha escola que eu trabalho. E a minha aula pode não render, e a minha aula pode ser desinteressante para os alunos. Se eu não colocar o conteúdo musical de uma forma objetiva e prática, acima de qualquer teoria, acima de outras ferramentas, eu vou estar jogando por água abaixo todo o processo de musicalização. Aí eu vou estar dando aula de teoria musical, mas de musicalização não. Tá? A Violeta Gainza também confirma a importância de se ter clareza do que se pretende com essa educação musical. Ela fala que o objetivo específico é musicalizar, ou seja, tornar o indivíduo sensível, receptivo ao fenômeno sonoro e promover nele, ao mesmo tempo, respostas de índole musical. Se vocês observarem cada educador, no Google, em artigo, vocês vão ver infinitas definições de o que é musicalizar e o que é musicalização. Eu estou pegando aqui só algumas coisas. Mas vamos falar do planejamento, né? Se eu estou direcionando o material para uma escola, seja ela uma escola que eu montei, uma escola particular minha, seja ela uma escola onde eu assumi, eu preciso ter um foco do que eu vou fazer. E é isso que eu vou falar aqui. Que me desculpe aqueles que já veem isso, que já fazem isso até de olhos fechados, mas eu vou dar um direcionamento geral para quem nunca pensou a música nessa forma, tá? Nessa forma didática de como trabalhar isso com os meus alunos, por exemplo, ou com uma escola que eu pretendo formar, com uma escola que eu pretendo atuar. Então, o planejamento anual, no caso da escola regular ou particular, geralmente ele é voltado para a musicalização. Então, a gente tem duas opções. A gente pode trabalhar com conteúdo condensado e estipulado no plano. Geralmente já vem, se você tiver um livro específico, um método específico para seguir daquela escola, já vai vir pronto para você. Vai vir como se fosse uma base. E daquela base você vai direcionar atividades similares ou adaptações para você desenvolver. Às vezes, você pode também trabalhar com projeto. E dentro desse projeto, você pode incluir, é claro, os conteúdos musicais. Então, isso vai depender muito de escola para escola. Tem escola que não vai te dar material nenhum, simplesmente vai te dar os itens para você completar daquilo que você quer trabalhar ou pretende trabalhar durante o ano, durante o semestre e assim por diante, tá? No caso do projeto, ele pode ser uma conforme a análise e necessidade da escola atuante. Por exemplo, tem um ano aí que está falando muito sobre a água. Então, a escola vai desenvolver um projeto sobre a água, um projeto sobre reciclagem, e eu vou pegar aquele tema específico e vou tentar desenvolver também no meu campo musical. E cada escola trabalha de uma forma diferente. Então, por exemplo, uma escola pode ter um planejamento anual, onde toda a escola é envolvida naquele tema ou naquele projeto, ou ela pode também
permitir que cada série, que cada professor faça o seu projeto. Então, é isso que antes da gente desenvolver as nossas partes musicais, a gente tem que conversar com a coordenadora pedagógica, com a supervisora da escola e ver o que ela quer da nossa aula de música. Que além dos conteúdos que a gente tem que trabalhar, a gente também tem que estar aliado aos demais profissionais da escola, para que a gente não fique uma disciplina isolada, tá? Então, tem vários tipos de trabalhar com projetos. Você teria que perguntar para alguém da escola, para a coordenadora de projeto ou para a coordenadora pedagógica, o que ela quer das aulas de música. O que é um projeto didático? Né? É uma organização, é um planejamento do tempo, dos conteúdos que vai envolver a situação. Então, por exemplo, se eu quero articular propósitos didáticos, o que os alunos devem aprender, e os sociais, que é um produto final. O que eu vou querer no final do semestre? Eu quero fazer uma apresentação com os alunos, mas eu não quero fazer uma apresentação no Dia das Mães ou no Dia da Família. Eu quero uma coisa específica de música, para mostrar o que eu trabalhei nos conteúdos musicais. Então, pode ser um livro, pode ser uma exposição, pode ser uma composição musical, pode ser um sarau. Aquilo vai ser apreciado por alguém? Ou eu vou fazer uma exposição mesmo só online, né? De repente, eu vou montar um vídeo com trechinhos dos alunos e vou fazer um vídeo único e compartilhar esse link com os pais. Então, o que eu quero para a finalização desse projeto, né? Então, além de dar um sentido mais amplo às práticas da escola, também evita a fragmentação de conteúdos e torna a garotada corresponsável pela própria aprendizagem. Tem gente que não planeja. Aí ele chega lá, ele trabalha uma musiquinha que ele acha legal, ele faz as crianças em roda, faz a maior alegria. Aí chega na outra aula, ele trabalha de novo aquela música, pega uma música nova, ele não tem uma organização. Às vezes ele não tem um direcionamento. E por mais que ele, né, lógico, tenha boa memória, uma hora ele pode esquecer de qual conteúdo ele já trabalhou. Ele pode esquecer e trabalhar de novo uma música que ele já trabalhou anteriormente. Então, o projeto didático, a organização de plano de aula, ele serve para isso. Ele serve para a gente ter um direcionamento. Não é para a gente ficar, como dizem, enchendo linguiça, não. É para que a gente possa se permitir se organizar melhor. O que eu posso fazer para que otimize o meu tempo, para que favoreça o meu projeto, para que as coisas fluam, né, na aula de música, não seja só uma aula de recreação. Não é esse o objetivo aqui do UNES. Se vocês estão pagando um curso de música, se vocês estão fazendo uma licenciatura ou um bacharelado, é porque vocês estão buscando qualidade musical. Trabalhar a musiquinha só para apresentar no Dia das Mães, isso a professora de pedagogia também pode fazer, não é? E esse é o nosso objetivo, colocar o nosso lugar e a importância do nosso diploma, a importância do nosso curso dentro dos projetos, dentro das escolas, dentro daquilo que a gente vai fazer como profissional. Vou dar um exemplo bem simples, pessoal, num projeto anual. Vamos supor que eu quero trabalhar rádio escola. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar conteúdo, eu vou trabalhar história do rádio, gêneros musicais, conhecendo o funcionamento da rádio e minha rádio escola. Vou trabalhar 5 itens. Como que eu vou trabalhar isso na escola toda? Lá no primeiro ano, eu vou contar resumidamente, vou falar da história do rádio, né, utilizar fantoche, vou aproveitar para trabalhar os parâmetros do som de acordo com aquela faixa etária. Lá no segundo ano, como que eu vou trabalhar a história do rádio? Eu vou contar a história encenando como se eu fosse um apresentador de rádio. Vou levar alguns equipamentos eletrônicos, fazer uma simulação, quem sabe uma mesa de som, né, fictícia, para que os alunos possam achar interessante. Lá no terceiro ano, eu vou utilizar a mesma mesa, só que no final eu posso abrir uma roda de perguntas, fazer uma roda de conversa com os alunos. Lá no quarto ano, né, eu vou mostrar um trecho do YouTube falando sobre a história do rádio, um trecho bem rápido, bem curto, o vídeo bem objetivo, e vou pedir para que eles pesquisem e tragam numa próxima semana, né, a discussão da próxima aula. Eles podem fazer uma seleção de músicas, né? Eu posso fazer por gênero musical. Então, vocês viram, eu vou trabalhar a história do rádio, só que eu não vou trabalhar da mesma forma em todas as séries. Ou seja, o conteúdo é o mesmo, mas a forma de colocar isso em sala, a forma de colocar, está mais ou menos de acordo com cada faixa etária. Aí eu vou trabalhar gênero musical. Lá no primeiro ano, eu vou colocar pequeno trecho de música, vou pedir para eles separar, né, quais são os mais animados, quais são os mais devagar, os mais lentos. Depois eu vou separar em grave e agudo, quais vozes ou instrumentos são mais graves ou mais agudos, e a gente vai fazer essa classificação junto com eles. Lá no segundo ano, eu vou falar sobre as características de 3 gêneros musicais.
vou colocar trechos de áudio e junto eles vão ajudar a fazer a classificação. Lá no terceiro ano, eu vou assistir um pequeno trecho explicativo falando sobre o que é gênero musical. E depois eu vou selecionar 4 para o trabalho. E na próxima aula, cada fileira da sala vai trazer um tipo de gênero específico e não repetido das demais para a gente discutir. Então, eu trabalhei gênero musical do primeiro até as outras séries. Poderia colocar até o quinto, mas eu não vou colocar para não ficar muito extenso. E na escola especializada? Eu trabalho numa escola particular de música, onde o aluno não está ligado com outras disciplinas. Eu dou aula para ele só de instrumento. Como que eu vou trabalhar com o projeto? Eu posso trabalhar? Sim, eu posso usar esse mesmo tema, trabalhar pulso, apoio, andamento, dentro dos gêneros musicais, dentro da pesquisa de música. Você pode escolher uma das selecionadas pelos alunos no projeto sobre o rádio, ou escolher uma realizada pelos alunos sobre MPB, e vai realizar atividades práticas. Eu posso sim, é claro que fica um pouco mais restrito, mas eu consigo trabalhar em forma de projetos também, mesmo nas aulas particulares. Mesmo na online? Mesmo na online. Isso vai depender muito de como você vai conduzir aquele projeto no decorrer das aulas. Mas é aula de instrumento, Às vezes fala assim, mas eu não dou aula de musicalização, nem de teoria musical, nem história da música. Como que eu vou fazer isso no instrumento? Você pode trabalhar a técnica, o estudo do instrumento, você pode moldar a prática de repertório, escolhendo alguns temas específicos desse projeto, ou você pode combinar com uma apresentação, ou adaptar para a disciplina, no caso de canto, no caso de musicalização. Você pode puxar ali, o aluno de repente está com uma dificuldade muito grande de fazer uma determinada nota, lá um si bemol, então eu posso trabalhar bastante escala e músicas na tonalidade de si bemol, ou seja, nada impede que eu também desenvolva um projeto dentro da aula de instrumento, ou que isso seria útil, para a utilização instrumental também, independente da faixa etária. O que é plano de curso? O plano de curso, ele é um instrumento de trabalho que vai possuir o objetivo de referenciar os conteúdos. Então, as metodologias, os procedimentos, as técnicas que eu vou utilizar, tudo no processo de ensino-aprendizagem concernente às unidades escolares. E a confecção do plano deve ocorrer na presença do grupo pedagógico da unidade escolar. Então, eu posso atender as características, principalmente dos PCNs, Se a pessoa tiver um pouquinho de dificuldade, é só colocar lá. No PCN tem todo o direcionamento, todos os itens, tudo que deve ser trabalhado. Inclusive, eles dão até referência de alguns materiais, tá? O plano de curso, ele é um norte, para você não ficar perdido. Aí trabalha intervalo, depois trabalha escala, sendo que não trabalhou curso, não trabalhou intervalo assim, com calma com os alunos como um ditado melódico, aí pulou conteúdo, foi trabalhar outra coisa que ele necessitava lá da melodia para montar acorde, depois do acorde ou escala vem primeiro. Então, o plano de curso ele serve para isso, para não ficar um monte de conteúdo aleatório sem sentido, mas que eles tenham um norte, uma direção que possa ajudar os alunos e a você mesmo. O que tem que ter? Integração dos conteúdos didáticos, detalhamento da proposta, listando os materiais que você pode utilizar, o que você precisa para aquela aula ou não, as formas de avaliação individual e coletiva, objetivo geral, objetivo específico, conclusão. O que é o objetivo geral? Geralmente ele está ligado um pouco mais no sentido de sociabilidade, o que você pode desenvolver mais a longo prazo. Já o específico, ele está ligado naquele momento, o que você quer trabalhar com aquele conteúdo musical, o que você quer trabalhar naquela aula de música. Aí eu quero trabalhar, no início da iniciação, eu quero trabalhar som grave e agudo. Então, está ligado no objetivo específico. O que eu posso trabalhar no geral? Trabalhar a interação dos alunos através da... Então, é importante também que os objetivos eles sejam iniciais, se possível, com verbo no infinitivo. Eu não vou colocar assim, eu quero trabalhar... Você nunca coloca o eu. Tá? Nem no plano de aula, nem plano de estudo, nem projetos, nada disso. É sempre na terceira pessoa. Então, tente utilizar elucidar, trabalhar, desenvolver, tudo que você puder colocar no sentido do infinitivo, ele vai ficar muito mais bem descrito. E outra coisa que é importante colocar é que, às vezes, você está entregando isso para uma pessoa que não é de música. Então, ela não vai entender nada de música que você colocou ali especificamente, mas ela vai entender a sequência das suas atividades, a organização delas e o que você precisa para aquela aula. Porque você vai especificar que material que você precisa.
Então, lá no recurso didático, por exemplo, eu vou aplicar uma aula semana que vem e eu vou precisar colocar áudios. Só que eu não vou pôr no celular, porque é muito baixo. Eu preciso de uma caixinha de som ou de um data show. Eu tenho que colocar. Porque se eu esquecer o que eu vou usar naquela aula, eu vou chegar lá, não vai estar disponível para mim os materiais que eu preciso trabalhar. Então, às vezes, o que parece bobagem, na verdade, só está ajudando a gente a se organizar melhor. E para a escola especializada, que item é importante? Geralmente colocar o logotipo da escola, a disciplina, vou puxar aqui para mim, flauta doce. Estratégia, uma aula de 50 minutos. O que é estratégia? A forma da sua aula, ela vai ser conduzida como? Semanalmente? De 15 em 15? Ela tem uma hora de duração? Ela tem 30 minutos? Mais ou menos isso. O ano letivo, você vai colocar lá 2023, objetivos gerais e objetivos específicos. No caso do instrumento, é muito particular, porque cada um vai trabalhar, né? Que tipo de programa? Eu posso fazer para iniciantes, eu posso fazer para iniciantes, mas que já apresentam algum conhecimento musical. Quem falou que iniciante é tudo igual? Não. Se eu vou trabalhar com criança, eu vou trabalhar de uma forma. Se eu vou trabalhar com adolescente, é outra forma, são outras músicas e outra técnica. Se eu vou trabalhar com iniciante, mas que é um iniciante que já tem um conhecimento musical, que já estava lá olhando no YouTube aprendendo sozinho, ele não está do zero. Eu não posso desmotivar ele, começar lá, dando um exemplo, violão, cordas soltas. Ele pode desmotivar, não é? E o procedimento também ele pode ser distribuído semestral, anual, bimestral, conforme a necessidade, o cronograma da escola, ou o que você precisar ir, tá? Rotina. Isso aqui nem todo mundo usa, mas é interessante. Eu sou instrumentista de sopro, né? Tô dando aula de flauta, e não tem muito segredo. Sempre eu vou ter que fazer escala, variação de escala e tocar repertório. Não, eu posso montar uma rotina para que não fique todos os meses iguais. Mas se a rotina é igual? Não, não necessariamente. Eu posso fazer, por exemplo, assim. A rotina inicial é um breve histórico do instrumento, noções de postura e emissão de ar. Na rotina 1, essa seria a aula inicial, né? Na rotina 1, eu vou trabalhar exercício de controle de ar, trabalhar com os pulmões, respiração, postura, aquela questão do controle de segurar e soltar o ar, essas questões mais no sentido de inspiração, retenção e expiração. Na rotina 2, eu posso trabalhar exercício de escalas, leitura de método e prática de repertório, nessa ordem. Aí lá na rotina 3, que poderia ser o terceiro mês, ou poderia ser a terceira semana, não sei, eu vou trabalhar escalas com variações de novo, leitura de método, prática de leitura à primeira vista e depois repertório. Entendido? Às vezes uma pequena mudança que a gente faz já não é a mesma aula. Que no caso aqui eu coloquei a prática de leitura à primeira vista. Aí eu vou trabalhar lá uma rotina 4. Eu quero trabalhar escalas com variações, leitura de método, prática de leitura de música popular. Vamos supor que uma vez a cada mês, ou uma vez no bimestre, eu quero trabalhar uma música popular com o aluno, entenderam? Então, essa parte da rotina, ela serve para auxiliar os professores de instrumento a terem algumas mudanças com relação à forma de condução de aula, para não ficar sempre a mesma coisa. Eu vou sempre trabalhar escala, eu vou sempre trabalhar nota longa, não necessariamente, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês bem rapidamente e falar, no caso aqui, né, esse é de educação musical, não é de instrumento, mas só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o sistema positivo, tá? Eu escaneei algumas páginas só para mostrar. Lá no primeiro ano, eu vou trabalhar de olho nos instrumentos musicais, na percussão, chocalho, cachixi, ganzá, clava, reco-reco, coco e depois no faça você mesmo. Um jogo da memória, chocalho, vidrofone, monocórdio. Lá nos nomes eu vou trabalhar Beethoven, Pixinguinha. Aí depois, esse é o primeiro ano. Lá no terceiro ano, de olho nos instrumentos musicais, eu vou trabalhar sopros, madeira e metal. Eu vou trabalhar de madeira, oboé, fagote, clarineta, flauta. No metal, a trompa. Na percussão, vou falar um pouco mais do tímpano e assim por diante. Lá no Faça Você Mesmo, eu vou fazer um copinho do relaxamento com bolinha de isopor e vou trabalhar a pauta musical. Nos grandes nomes eu vou trabalhar Prokofiev e Mozart. Entenderam que os conteúdos de referência são os mesmos,
Porém, o conteúdo musical, ele é diferente para cada série, ou ele é condensado, ou ele é gradativamente aumentado algumas coisas que você necessita trabalhar. E que já foi previamente trabalhado lá no primeiro ano. Tá? Aqui, por exemplo, instrumento típico de alguns países, Itália, Alemanha, Espanha, e por aí vai, tá? Então, aqui eu estou dando um exemplo do sistema positivo, só para vocês verem a diferença. Esse aqui na minha mão, ele é o manual do professor do poliedro, que no caso do UNIS é o método que eles usam do Alfa, né, que é a escola dentro do UNIS, a escola da educação infantil, e eles utilizam esse sistema. O que o poliedro coloca? Então, só para vocês entenderem que cada um, né, é de um jeito. O poliedro coloca quais são as coisas importantes para o professor saber, avaliação, momento, hora de ouvir e tal. Depois, ele vem com as aulas específicas. Por exemplo, lá na aula 3, vem por aula. Lá na aula 1, aula 2, aula 3. Lá na aula 3 eu vou trabalhar som corporal, mãos. Para essa aula, trabalharemos as músicas Como Vai Você, Grande Índio e Samba Lelê. No primeiro momento, prática de canto. Forma uma roda e retorna a canção Como Vai Você. Explora os movimentos sugeridos da letra da música. Segundo momento, percussão corporal. Entenderam? Então, ele descreve cada momento, estou falando desse aqui. O que o professor tem que fazer. Se a gente pegar uma coletânea que eu gosto muito, que se chama Batuque Batuta, ela vai ter outra vertente. O Batuque Batuta, ele tem do primeiro ao quinto ano, tá? Que é o fundamental, todo específico, plano de aula já prontinho para o professor, o que tem que fazer, tem o livro do professor e tem o livro do aluno. Então, a escola ou os pais compram o livro do aluno e você tem o seu livro com as respostas, vem o áudio. É maravilhoso, porque aí você está trabalhando lá sons de instrumento, ele já vem com os áudios prontos. Você está trabalhando sons de percussão, está trabalhando acorde, compasso, ele já vem com os áudios todos estipulados. Então, cada método, não existe falar assim, esse é ruim, esse é bom. Todos eles vão ter pontos positivos e pontos que você, lógico, como educador, você vai acrescentar o seu perfil, a sua forma de condução. Ele vem como um direcionamento para você, ele não vem como uma receita de bolo pronta, mas facilita, tá? E no caso aí das escolas que tiverem condições de comprar os livros, você consegue ter ali todo um plano de aula que você vai ter praticamente já esmiuçado. Eles colocam os links de vídeos que você pode passar para os alunos, ou referências de pesquisa e atividades afins de cada conteúdo. Mas tem escola que não apresenta isso. Eu estou falando do poliedro, mostrei para vocês o positivo e dei a referência do Batuque Batuta, que é um dos meus favoritos, inclusive. Mas tem escola que não apresenta. Como que eu faço? Aí eu sugiro que você compre uma coleção específica lá, que você acha que o conteúdo é interessante, e lá você vai direcionar, você não vai copiar, não tira xerox da página e entregar para a coordenadora pedagógica, mas você vai ter um direcionamento para você não ficar tão perdido e poder, daqueles conteúdos aí, basear as suas atividades práticas, ok? Bom, pessoal, o que eu queria pedir para vocês que estão ao vivo, para você que está escutando essa gravação, seja o horário que for, é que eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Professora, eu estou com muita dificuldade, estou com um projeto aqui, com um pequenininho de educação infantil, nunca trabalhei, não sei o que fazer, estou meio perdido. Aí a gente vai direcionar uma aula específica para isso. Eu estou com dificuldade porque eu não sei fazer plano de aula. Eu posso até pausar a gravação ou fazer uma gravação separada e explicar passo a passo para quem está necessitando. Então, as pautas de algumas dessas aulas ao vivo tá na mão de vocês. O que vocês precisarem, só vocês me mandarem no e-mail institucional, que à medida do possível a gente vai trabalhando aqui para quem tiver interesse. Ou eu divido metade da aula, eu faço o conteúdo que eu tenho que fazer, e metade a gente vai estar atendendo aos pedidos, ok? No mais, sejam muito bem-vindos e espero que vocês gostem da disciplina. Vou pausar a gravação, se alguém tiver dúvidas, não vai ficar gravado.